Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Cabe-me a mim abrir estas sessões de debate na especialidade do Orçamento de Estado. Faço com muito gosto, como aliás faço sempre que venho ao Parlamento, prestar contas e anunciar propósitos. Eu dividiria a minha intervenção inicial por 4 planos gerais, referindo os números globais que constam do orçamento, quer em termos de Ministério, quer em termos de ramos. Depois faria o destaque de situação com as Forças Nacionais destacadas, a cooperação técnico-militar e a Lei de Programação Militar. Depois daria nota das reformas que estão em curso e que são fundamentais para a alteração da política da defesa nacional, e depois umas notas finais para conclusão relativamente a efetivos e deficientes das Forças Armadas. Os números gerais da dotação global atribuídos à defesa nacional para 2013 é de 2.248,6 milhões de euros. Deste total, 2.086,8 são destinados a serviços integrados e as despesas com pessoal totalizam 54,9%, as despesas para operação e manutenção 18,9% e as despesas de investimento 11,9%. Se não considerarmos as despesas de investimento, o total da percentual para com pessoal é da ordem dos 62%. Se considerarmos também aquela referência da matéria ou do montante que está cativo, o valor global significa 2.188,4 milhões de euros. Estes números eu faço referência a eles porque eles permitem algumas conclusões. Primeiro, para fazer uma clarificação desde já quanto às referências que vieram na imprensa de que há um aumento do orçamento da Defesa Nacional. Antes assim fosse, e com a expressão significativa, tanto melhor era, porque se facilitaria seguramente o cumprimento de tudo que é preciso cumprir em termos de defesa nacional, mas a verdade é que o aumento fica apenas a dever-se à reposição do subsídio de Natal à totalidade dos funcionários e ao aumento da contribuição para a Caixa Geral de Apresentações de 15% para 20%. Em termos de classificação funcional das despesas do Estado, a Defesa Nacional representa para 2013 1,2% do PIB. Considerando, como acabei de referir, uma base comparativa igual entre o que era o orçamento para 2012 e o orçamento para 2013, portanto, em 2012 não foram considerados o pagamento de subsídio Natal à totalidade dos funcionários, nem o acréscimo, porque não havia, para a Caixa Geral de Apresentações. Comparando, portanto, numa base igual, a diminuição, o decréscimo no orçamento da defesa é de 1,9%. Do orçamento resulta para a Marinha um total de 503,5 milhões de euros, dos quais 66,8% refere-se a pessoal e 17,3% a operação e manutenção. No Exército, 598,6 milhões de euros, sendo que, relativamente a pessoal, a verba correspondente a 83,7% e a operação e manutenção 12,8%. Na Força Aérea, o total do orçamento é 302,2 milhões de euros, sendo que, em termos de pessoal, corresponde 73,4% e de operação e manutenção 17,8%. Permitia-me agora destacar
algumas áreas que são áreas estruturantes e essenciais da atividade das Forças Armadas. Em primeiro lugar, as Forças Nacionais Destacadas. Representam um compromisso muito importante das Forças Armadas portuguesas e do país na ação externa de Portugal, no contexto das diversas organizações de que fazemos parte, da NATO, da União Europeia e das Nações Unidas. Visam também seguir o objetivo de atingirmos a defesa nacional hoje, num conceito que está muito para lá das fronteiras geográficas do país e, portanto, é uma missão fundamental, são operações fundamentais para a participação, a solidariedade de Portugal, quer no combate ao terrorismo, quer nas ações de manutenção da paz ou de natureza humanitária. Nós, em 2011 para 2012, nesta área, fizemos um corte, eu ia dizer brutal, mas como andamos na overdose de soundbites, eu vou ser mais contido, porque me parece que também nessa matéria devemos ser mais austeros, em matérias de soundbites, e, portanto, eu diria que tivemos de 11 para 12 um corte de cerca de 30% nesta área. Foi um corte muito grande, que não obstante permitiu ainda assim manter operações nos 3 planos estratégicos que eu referi, mas que este ano, efetivamente, era uma área onde não podíamos fazer uma redução maior, porque mantemos as operações que estão em curso, quer no Afeganistão, quer no Kosovo, quer na Atalanta, no Índico, e precisamos também de ter uma reserva para uma operação que possa acontecer no âmbito das Nações Unidas, porque neste momento Portugal não está presente em nenhuma operação significativa na área no plano das Nações Unidas. E, portanto, eu permito-me destacar este ponto, porque muitas vezes é visto como um ponto de menor importância e eu atribuo uma excepcional importância, porque é por estas operações que Portugal cumpre e honra os seus compromissos internacionais e pode um dia, se precisar, esperemos que não, beneficiar da solidariedade dos países da Aliança, dos países da União Europeia, para uma situação que não se deseja, mas ninguém está livre de poder acontecer, de precisar da solidariedade destas organizações. Na cooperação técnico-militar, que é um objetivo estratégico que tem sido seguido há vários anos por vários governos que têm estado à frente dos destinos de Portugal, nós mantivemos também uma linha de intervenção semelhante à do ano passado, portanto prevemos uma verba de 5,9 milhões de euros, esqueci-me de dizer em relação às Forças Nacionais Destacadas que o montante que foi previsto é de 54 milhões de euros, mas para a cooperação técnico-militar o investimento que temos feito nesta área tem sido da ordem dos 6 milhões de euros, já era assim no anterior governo e acho que é extremamente significativo manter-se inalterado este montante num clima onde as exigências de redução são muito significativas, o que significa que há uma manifestação de prioridade também nesta área importantíssima de cooperação técnico-militar de Portugal com os países de língua oficial portuguesa, nomeadamente todos a CPLP, e onde se destacam 2 potências emergentes regionais, como seja o caso de Angola e do Brasil. Quanto à lei da programação militar e à lei das infraestruturas militares, eu já várias vezes tive possibilidade de informar a Câmara que a revisão destas leis está diretamente relacionada com a revisão do conceito estratégico de defesa nacional. E até porque é bom que em relação a esta matéria, a estas áreas, se deixe falar de cortes, mas para se deixar de falar de cortes é preciso que se fale de sustentabilidade. E para falar de sustentabilidade é preciso que o conceito estratégico de defesa,
que é o atual de 2003. De 2003 para cá muita coisa mudou, como sabemos, até de um período curto de um período de tempo mais curto isso aconteceu, e essa alteração é determinante para fazer os ajustamentos de sustentabilidade do que nós queremos para os nossos sistemas de forças, para o nosso dispositivo, em função do nível de ambição que resultar dessa revisão do conceito estratégico de defesa nacional. O corte que aconteceu de 2010 para 2011, ainda no anterior governo, foi da ordem dos 40%. De 2011 para 2012 tivemos que crescer mais cerca de 19%, portanto foi um corte na Lei de Programação Militar muito significativo, que, não tendo posto em causa tudo o que tem a ver com os programas de manutenção, pôs e teve que obrigar a opções de prioridade relativamente a novos programas de aquisição de equipamento militar. Para 2013 o corte é mais modesto, mas ainda assim, se somarmos os 40% que já vem desde o governo do Partido Socialista e mais aquele que tivemos que fazer agora, o corte é da ordem dos 45,7%, ou seja, fizemos um corte adicional de 5,7%. Nas reformas que estão em curso, eu permito-me destacar a da saúde militar, ou seja, aquela que engloba duas componentes, a componente do novo hospital que está já em processo de planeamento, ou antes já foi planeado, em processo de execução do planeamento da integração dos vários hospitais militares ainda existentes. Há uma equipa diretiva que está a fazer precisamente todo o planeamento de execução da integração dos vários hospitais. Como sabem, ele foi localizado no Lumiar e é uma decisão que este Governo não se cansa de referir, porque era uma decisão que perdurava há 30 e tal anos e que nunca tinha havido a coragem política para a fazer. O processo tem um período de duração de 24 meses, portanto, estima-se que daqui a 24 meses possa já existir um único hospital resultante da integração dos atualmente existentes, sendo que a primeira iniciativa que ocorrerá de execução dessa alteração tem a ver com a transferência da Câmara Hiperbárica, que já foi nomeada uma equipa técnica pro bono para fazer a respectiva acompanhamento da execução dessa transferência de um equipamento que é exigente e complicado de se fazer. Nos estabelecimentos militares de ensino, visa-se também fazer uma alteração que vá ao encontro de uma maior racionalização e concentração dos vários atualmente existentes, e o que eu posso anunciar de novidade agora aqui à Câmara é que o professor Joaquim Azevedo aceitou ser o presidente coordenador da comissão que vai acompanhar precisamente toda a transformação e consolidação desta linha de concentração dos estabelecimentos militares de ensino, sendo que o que se pretende salvaguardar é a componente dos valores próprios de uma instituição militar e a racionalização e a máxima eficiência na sua gestão. Na ADM também nós fizemos alterações no que diz respeito ao Conselho Diretivo do IASFA e e vai ser apresentado pela nova Comissão Diretiva um plano de redução e de ajustamentos dos serviços e dos cuidados a prestar, de modo a que seja possível cumprir também nessa matéria a sustentabilidade da mesma até 2016, no âmbito do cumprimento do memorando de entendimento com a Troika. Na reforma da estrutura superior das Forças Armadas, que consta também do nosso programa, até ao final do ano será apresentada uma
alteração nesta matéria da macroestrutura das Forças Armadas. É um trabalho que está a ser desenvolvido em conjunto com as chefias e que passará pela integração de processos de planeamento de forças e edificação de capacidades, pela simplificação de estruturas organizativas, pela racionalização dos dispositivos e pela partilha de soluções operacionais, em particular ao nível das estruturas de direção, comando e controlo. A este propósito, gostava de fazer três saliências, três destaques, se o Sr. Presidente me permitir, num prolongamento de 1 minuto. Quanto a passagens à reserva, fazendo nota, ou dando nota, que a leitura correta do Orçamento de Estado permite concluir com facilidade que estão consagradas exceções em relação às Forças Armadas, tem a ver com a passagem à reserva por limite de idade, por ter atingido o tempo máximo de permanência em determinados postos e com 36 anos de serviço e 55 anos de idade. Importa também referir, e quero deixar aqui bem claro, que não é alterada a idade de reforma que se mantém nos 60 anos. Quanto às promoções para 2013, elas ocorrerão da mesma forma como ocorreram e de possibilidade de ocorrer em 2012, portanto não é problema para 2013, e gostaria também de deixar aqui uma nota, porque esta semana foi muito mediatizada a questão do FMI e da equipa da FMI estar cá presente como sendo uma imposição, fazendo imposições a nível da reestruturação das Forças Armadas. Eu quero deixar aqui muito claro que não há nenhuma indicação, nem nenhum trabalho com este tipo de matriz. Aquilo que se passa é que há uma assessoria que veio e teve uma reunião, nomeadamente com o Ministério da Defesa, para ajudar a fazer uma avaliação global do que tem sido a gestão nas diversas vertentes no âmbito do Ministério e fazer e propor eventualmente alguns ajustamentos que sejam adequados para uma gestão mais eficiente. Finalmente, dar nota que em 31 de agosto as Forças Armadas tinham 37.506 militares, representam já menos 10% do que em 31 de dezembro de 2010, o que significa que já está cumprido o compromisso pelo anterior Governo no âmbito do memorando e que será monitorizado até 2014, sempre de modo a que essa situação não deixe de ser cumprido. E termino mesmo agora, Sr. Presidente, com uma saudação também à presença da Associação dos Deficientes das Forças Armadas na bancada e dando nota que a manutenção do apoio e dos benefícios aos antigos combatentes se mantém, que no orçamento não está consagrado uma proposta de isenção dos deficientes da contribuição extraordinária de solidariedade, mas que trata-se de uma isenção que estou convicto que os grupos parlamentares da maioria irão propor e que merecerá o apoio de todos. E dar notícia de uma antiga reivindicação das Forças Armadas, dos deficientes das Forças Armadas, quanto à isenção do pagamento do IRS sobre as pensões indenizatórias e na sexta-feira, foi ontem mesmo, há um despacho que realmente isenta de pagamento de IRS as pensões indenizatórias, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2009, e eu não posso deixar de salientar aqui o empenho muito solidário de toda a equipa das Finanças, em particular do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, que permitiu satisfazer uma aspiração antiga e justa relativamente aos deficientes das Forças Armadas. É um orçamento exigente, queremos ter um sentido patriótico na sua elaboração e seguramente na sua execução, para restaurar a soberania plena, resgatar Portugal da situação dramática em que se encontra desde há um ano e, a nosso ver, concilia resistência com convicção. Muito obrigado.